Então, a gente vai começar a gravação e vamos começar, então, a apresentação. Bom, meu nome é João Alexandre, eu sou formado em técnico em mecânica de precisão pela Escola Senai Suíço-Brasileira, estudei engenharia na Unip, me formei em tecnologia da informação na FASP e há muitos anos aí estou empreendendo dentro da área de tecnologia e há alguns anos estou empreendendo na área de impressão 3D. Faz 30 anos dentro da área de tecnologia e 7 anos dentro da área de impressão 3D. Então, hoje vamos falar um pouquinho aí, né, sobre impressão 3D. Só para se conhecerem um pouquinho da Delta Informática, né, nós somos uma empresa de tecnologia e trabalhamos aí comercializando equipamentos em geral, né, computadores, servidores, impressoras e toda a parte de software. Temos um setor de manutenção e suporte, né, onde a gente conserta equipamentos quebrados e também fazemos suporte técnico para empresas através da prestação de serviço por contrato, né? E fazemos consultoria. Sempre que alguém vai começar uma rede nova ou vai montar um laboratório de impressão 3D, também é uma atuação que nós temos. Para começar, né, vamos falar assim resumidamente o que é impressão 3D. Então, é uma forma rápida de se produzir uma peça que está em um formato de arquivo 3D no computador, né? Então, ou seja, você tem um desenho num determinado formato, que tem que ser um formato, obviamente, em 3D, você manda para a impressora, ela realiza a produção, né, a criação daquele objeto, a gente fala que ela torna real aquilo que é virtual, né? Torna palpável uma ideia que você tem. Dentro da indústria, o pessoal costuma chamar de manufatura aditiva a impressão 3D, tá? É um método ou então ainda chamam de prototipagem, tá? Que é um método muito rápido de se criar uma peça e muito eficiente, porque tem muito pouco perda de material. Bom, como é que funciona a impressão 3D, né? A máquina, ela vai criando camadas, uma camada sobre a outra, uma camada muito fina, vai depositando material, cada camada no seu formato. E na conclusão de todas as camadas, a gente tem uma peça pronta. Aqui é um exemplo, né, exagerando a altura das camadas, porque as camadas são bem finas, não são perceptíveis. E aqui a gente colocou essa imagem só para ter uma ideia, né, ampliando as camadas. E o primeiro ponto, né, que a gente sempre preza quando vai trabalhar com impressão 3D é que a gente gosta de fazer uma impressão 3D com qualidade. Então, a gente julga que para você ter uma impressão 3D de qualidade, são 4 pilares que você tem, que são importantes de você atender. Então, o primeiro pilar é o próprio hardware, né? Você tem que ter uma impressora 3D de boa qualidade, uma impressora, né, que atenda uma série de padrões de qualidade, tanto de acabamento quanto de precisão. Segundo lugar, é muito importante você ter um bom software que gere um desenho em 3D bem feito. Esse software, existem diversos softwares e cada um, eu diria que é para um nível de desenho, né? Então, dos desenhos mais simples até os desenhos mais complexos, a gente tem uma escalada de softwares que a gente pode utilizar. O material, né, não é diferente de uma impressora a jato de tinta, por exemplo. Se você não usar um cartucho original, você não vai ter a mesma qualidade. E na impressora também. Existem diversos fabricantes, alguns fabricantes têm uma melhor qualidade, outros não, né? Então, é muito importante você ter um material também de boa qualidade. E, principalmente, você precisa ter um desenho bem feito, um modelo, né? Aquilo que você quer imprimir tem que ter sido muito bem elaborado. Aqui a gente sempre fala o seguinte, a impressora 3D não corrige um desenho mal feito. Então, se você fizer um desenho fora de medida, você fizer um desenho com uma parte que não era para ter ou faltando uma parte, não vai ser a impressora que vai corrigir, tá? Então, é muito importante que o teu desenho esteja bem feito. Fazendo uma analogia, né, para quem já assistiu minhas apresentações sempre ouve isso, mas a impressora 3D é que nem uma televisão 4K. Assim como ela não vai melhorar a tua peça, uma televisão 4K não melhora o programa do João Kleber, né? Então, não adianta você ter uma peça ruim com uma impressora boa. É a mesma coisa que assistir um programa ruim numa TV boa. Não adianta nada que não melhora. E como que uma escola, uma indústria, uma instituição de ensino qualquer, um laboratório, seja lá quem for utilizar a impressão 3D, sabe se ela está bem pautada nesses 4 pilares? Através de qualificação. A equipe tem que ter treinamento, tem que ter capacitação para conhecer, de como fazer um projeto de 3D até a operação da própria impressora, tá?
Muito bem. E hoje eu vou falar um pouco como que a impressão 3D está revolucionando. Eu citei 3 áreas aqui na nossa apresentação, mas está revolucionando dezenas de áreas, né? Nós vamos falar das 3 que eu julgo serem as principais afetadas pela impressão 3D, e vamos começar pela área de educação. Bom, eu gosto muito de citar uma frase, né, do John Dewey, que é um filósofo e pedagogo norte-americano, né, que ele fala assim, a gente tem que dar aos alunos algo para fazer e não algo para aprender. E o fazendo de tal natureza para exigir o pensamento. E vai aprender naturalmente com os resultados, né? Então, a ideia da impressão 3D é dar problemas que os alunos resolvam, dar problemas para eles pensarem e executarem. E ainda tem um provérbio chinês que eu acho muito interessante, que fala assim, saber sem fazer ainda não é saber. Para aquele que aprendeu alguma coisa, mas não executou, ele ainda não aprendeu de verdade sobre aquilo. E a gente acredita nisso e a impressão 3D vem para provar isso. Bom, dentro de uma escola, que tipo de atividades a gente propõe que a escola tenha? Numa escola, você pode aplicar a impressão 3D em 2 linhas. A linha de utilizar objetos feitos com a impressora para auxílio dentro das aulas. E outra é você fazer os alunos executarem tarefas que são como se fossem desafios, para eles pensarem e dar um jeito de resolver. Então, aqui alguns exemplos de trabalhos propostos que nós temos, né? Você tem aí uma torre que você divide a tua turma em grupos e divide o material também em grupos da mesma proporção. E você vai falar para o seguinte, olha, o desafio aqui é ver o grupo que consegue montar com esses conectores que foram impressos em impressão 3D, esses conectores cinzas e vermelhos, junto com um canudinho de refrigerante, vocês vão conectá-los e formar a torre mais alta que vocês puderem, que se mantenha equilibrada. E qual que é o bacana? Cada grupo vai fazer a torre da sua forma e, obviamente, um grupo provavelmente deve se destacar fazendo uma torre melhor. E nesse momento é muito interessante, porque os grupos vão poder perceber que diferentes projetos dão diferentes resultados, né? Vão perceber, vão parar para pensar por que aquela torre ficou mais alta, ficou mais equilibrada. Isso é muito importante, eles vão poder comparar os projetos e entender as diferenças entre eles, né? E isso é muito bacana para o aprendizado. Eles vão poder perceber essas diferenças. A gente tem essa Torre Eiffel, que ela representa aí milhares de monumentos que nós temos para serem impressos, né? É muito interessante a escola ter uma galeria de monumentos, porque talvez nem todos os alunos vão visitar a Torre Eiffel, vão visitar o Cristo Redentor, o Taj Mahal, a Casa Branca, o Monte Rushmore, enfim, milhares de monumentos aí pelo mundo, talvez eles vão ter a oportunidade de visitar, conhecer meia dúzia deles. Então, é legal você ter todos esses monumentos disponíveis para o pessoal poder ver, pegar na mão e ter essa percepção melhor do que é cada um deles. Fósseis, né? É muito bacana quando o aluno pode pegar o fóssil na mão, é muito mais interessante do que ele olhar uma imagem num livro ou numa apostila, então ele poder pegar até uma ideia da proporção da cabeça de um tigre de dente de sabre, ou mesmo de um tiranossauro, e assim por diante. Quando a escola tem aulas de robótica, a robótica ela se engrandece muito com a impressão 3D. Por quê? Como normalmente é dada uma aula de robótica? São divididos os alunos em grupos e é dado para cada grupo um kit para eles montarem. Então, um exemplo lá, eles vão montar um kit de carrinho, que o carrinho tem um sensor que segue uma trilha que você traçou no chão ou em cima da mesa, né? Quando todos os grupos tiverem seus carrinhos montados, todos os grupos terão carrinhos iguais, porque os kits são os mesmos para todos, né? Mas só que na rua os carros não são todos iguais, cada carro é de uma forma. E o que a gente consegue com a impressão 3D? Personalizar esses projetos. Você pode pegar um carrinho e imprimir um grupo usar uma carcaça de Fusca, a outro usar uma carcaça de Ferrari, a outro usar uma carcaça de um caminhão, por exemplo, e tornar aquela experiência mais real para eles. Nós temos essa peça azul, que são 3 planos inclinados. Você coloca 3 esferas ali em cima e solta as 3 ao mesmo tempo, e você vai perceber qual chega lá embaixo primeiro, né? É um projeto bem interessante para ser utilizado em aulas de física. E nós temos aí essa catapulta, que é muito bacana, porque dentro do nosso projeto, nós temos aí as aulas prontas, nós temos aí umas 600 aulas já prontas para o uso dos colégios. Então, o que é legal?
é porque se o professor decidir fazer essa catapulta em sala de aula, vai estar descrito lá no nosso site toda a rotina e material que vai ser necessário para ele. Lá vai estar explicando, né, que esse projeto é mais interessante para ser feito em grupo ou se é mais interessante para ser feito de forma individual. Se essa tarefa ela demanda uma aula ou 2 aulas para se concluir, que ele precisa ter lá 10 conectores impressos na impressora 3D, mais 3 varetas, mais barbante, mais elástico, mais tesoura, mais estilete, todo o material necessário para concluir essa tarefa. E o professor vai poder executá-la sem ter surpresas no momento de executá-la. Depois é interessante você colocar em sala de aula, você imprimir os órgãos do corpo humano. Nós temos aí todos os órgãos e é muito mais interessante para o aluno ver um órgão do que simplesmente olhar também uma fotografia. Essa escultura vermelha é uma curiosidade que nós tivemos aí num colégio. Os alunos olharam essa escultura, acharam bacana, pediram para o professor para imprimir. O professor autorizou, eles imprimiram, e ao final dessa impressão, eles perceberam que essa escultura, ela tinha uma parte oca no centro dela. E essa parte oca cabia certinho uma lâmpada. O que eles fizeram? Eles mesmos desenharam, projetaram lá no software e imprimiram uma peça para encaixar o soquete da lâmpada, e encaixaram aí, transformaram essa escultura numa luminária. Depois nós temos aí um projeto muito bacana para mostrar nas escolas, que é essa prótese, né, que é uma prótese funcional para uma pessoa que eventualmente nasceu sem os dedos ou que perdeu os dedos, e uma prótese dessa, feita numa clínica ortopédica convencional, ela custaria entre 10 e 15 mil reais para ser feita. Através do processo de impressão 3D, essa peça ela vai custar cerca de 150 reais para ser produzida, né? Então, você imagina a gama de pessoas que você consegue atingir através de um processo diferente do convencional, como é o processo da impressão 3D. Nós temos ali embaixo um parafuso de Arquimedes, né? Para mostrar para os alunos como você transportar líquido de uma parte mais baixa para uma parte mais alta. E temos também aí um carrinho que ele é movido com a força do ar de uma bexiga. Então, esse projeto ele é muito bacana, porque como ele é aplicado, também nós dividimos a turma em grupos e entregamos para cada grupo já impresso um carrinho desses. Só que nós não entregamos as rodas. As rodas, os alunos vão ter que projetar suas próprias rodas e depois montar no carrinho. Então, os grupos vão desenhar a roda, vão imprimir a roda, vão montar, e depois a gente promove uma competição entre eles. Vamos ver qual dos carrinhos chega até a linha final primeiro. E aí é curioso que, novamente, eles vão ter essa oportunidade de comparar os diferentes projetos, diferentes resultados, né? Um grupo, naturalmente, vai fazer uma roda mais larga, o outro uma roda mais estreita, o outro uma roda de diâmetro maior, outro uma roda de diâmetro menor. E, no final, aí eles vão poder avaliar por que um teve um resultado melhor que o dos outros. Então, quais são os principais benefícios que a gente enxerga da impressão 3D para a educação? Primeiro, durante as aulas convencionais, né, aulas de física, matemática, história, você vai trazer objetos que vão impactar o aluno, vão trazer o foco do aluno para o assunto que está sendo tratado. Eles vão prestar muito mais atenção no assunto do que uma aula convencional. A gente gosta muito de falar o seguinte: o aluno ele vai ter que pensar para fazer os projetos dele em impressão 3D. E pensando, ele vai desenvolver tanto a criatividade quanto o raciocínio lógico dele. Quando você pede para o aluno desenvolver a roda do carrinho, por exemplo, ele vai ter que usar o raciocínio lógico dele pensando da seguinte forma: o carrinho tem 15 centímetros de comprimento. Eu não posso fazer um projeto de uma roda de 20 centímetros, eu vou ter que pensar na proporção, né? Isso é lógica. E agora, um grupo que for, por exemplo, mais criativo, pode pensar assim: pô, essa roda, em vez de eu imprimir a roda de forma sólida, e se eu fizer umas partes vazadas nessa roda, ela vai ficar mais leve e, consequentemente, o carrinho vai ter um melhor desempenho. Então, esses são os skills aí que a gente desenvolve quando o aluno começa a fazer seus projetos e utilizar a impressão 3D. Bom, e por trás disso tudo existe uma metodologia, né? A metodologia do aluno aprender errando, ajustando e acertando, que é uma metodologia que a gente usa muito no nosso dia a dia, né? A gente muitas vezes nunca fez uma determinada tarefa, a gente vai tentar fazer, às vezes vai dar certo, às vezes não vai dar,
Quando não der, a gente vai corrigir a forma que a gente fez até dar certo. E esse processo do aluno fazer, errar, corrigir, acertar, até fazer dar certo, por tabela, acaba gerando uma sensação muito boa no aluno. A sensação dele se sentir capaz. É uma realização para ele poder ver materializado na mão dele um projeto que ele desenhou. E isso é uma coisa que é muito motivadora para o aluno querer continuar aprendendo. Encurtar a distância, né, entre o aprendizado e a vida profissional. Hoje é muito comum nas empresas a utilização da impressão 3D, então é muito importante que o aluno, quando saia de uma instituição de ensino e eventualmente vá trabalhar, ele não se depare com aquela tecnologia pela primeira vez, fique lá de queixo caído de ver do nada surgir uma peça ali na frente dele. Então é muito importante isso para a vida profissional dos alunos. E existe uma parte do marketing, né, que a gente não pode esquecer. Uma escola que usa impressão 3D, ela mostra para os pais e para os alunos que a inovação e tecnologia faz parte do programa da escola. Hoje, uma escola ter um laboratório de informática não quer dizer mais nada, né? Todo aluno tem um computador em casa e, normalmente, um computador até melhor do que o computador da própria escola. Então, agora, uma impressora 3D é um diferencial. Isso não é todo aluno que tem uma impressora 3D em casa, né? Aqui a gente fez uma pesquisa no ano passado com quase 3.000 pessoas e nós fizemos a seguinte pergunta: quais são as coisas que mais motivam um pai ou um aluno a se matricular em uma instituição de ensino, né? Só que essa pesquisa nós dividimos em 2 grupos. Nós mandamos essa pesquisa para um grupo de pessoal da área de educação, né, coordenadores, gestores, mantenedores de escolas, e mandamos para um grupo de pais e alunos. E eles, dentro de 9 opções que nós demos, a gente pedia para que cada um deles escolhesse 5. E as 3 mais votadas, né, dentro dos educadores, foram que a coisa que mais importava para alguém entrar numa escola era a reputação da escola. Em segundo lugar, era a mensalidade. E em terceiro lugar, ser tecnologicamente inovador, né, que é a área onde nós entramos aí. No entanto, os pais responderam um pouco diferente. Os pais, para eles, as principais motivações de matricular um filho numa escola, pais ou alunos também, tá? Porque a gente pesquisou alunos que estavam em nível de faculdade. Praticamente empatado em primeiro lugar, com quase 80% votaram nessas 2 opções aqui, era ensino bilíngue e ser tecnologicamente inovadora. Isso são as coisas que os pais mais estão valorizando. E, em terceiro lugar, a metodologia de ensino. E isso aqui faz a gente ter uma certa reflexão, porque tem diversas escolas que estão pensando assim, poxa, para eu ter mais alunos, eu preciso baixar um pouco a minha mensalidade para ser mais atrativo. Enquanto, na verdade, talvez, se ele estivesse investindo mais em línguas ou em tecnologia, o pai não se preocupasse tanto com a mensalidade, né? Então, às vezes, é mais barato você investir em tecnologia e línguas do que você, eventualmente, segurar um aumento de mensalidade ou até mesmo baixar uma mensalidade, né? Bom, aqui foi um estudo feito nos Estados Unidos sobre o que a gente continua lembrando após 2 semanas. Então, eles concluíram que o seguinte: nós lembramos de 10% daquilo que nós lemos, 20% daquilo que nós ouvimos, 30% daquilo que nós vemos e 40% daquilo que nós vemos e ouvimos. O que é ver e ouvir, né? É uma aula convencional, é um professor falando, apresentando a matéria num quadro, mostrando imagens num quadro, através de um projetor, ou mesmo numa apostila. No entanto, a última coluna mostra que nós memorizamos 90% daquilo que nós fazemos, que é o quê? É essa aula que a gente propõe que a escola tenha. O aluno, ele desenha, ele cria um projeto, ele imprime, ele monta, ele corrige, isso traz uma memorização de 90%. E 90% é um fator que a gente não pode ignorar quando a gente fala de aprendizagem. Bom, aqui alguns cases, né, de sucesso que nós tivemos implementando, né, o nosso projeto de impressão 3D. Nós tivemos o Colégio Mackenzie, foi um caso muito interessante, que tiveram quase 30 pessoas treinadas por nós para a aplicação da impressão 3D na educação. O Colégio Dom Bosco é um colégio técnico que eles compraram uma impressora 3D, mas não contrataram uma consultoria para implementar, não contrataram um projeto.
e eles ficaram meio perdidos, eles estavam com a impressora lá, mas não sabiam muito bem como aplicar pedagogicamente. Aí depois eles nos contrataram e nós implementamos o nosso projeto para eles, e hoje eles têm um sucesso muito interessante lá no Dom Bosco. O Instituto Santa Luzia é uma instituição lá de Porto Alegre, onde eles aceitam alunos com deficiência visual. Então, também foi um case bem legal, porque eles apontaram uma diferença muito grande no aprendizado dos alunos que têm deficiência visual, pela possibilidade de poder tocar nos objetos. Então, também é um case que a gente fala com bastante orgulho, né? O Companhia de Maria e o Colégio Irapuru são dois colégios bem tradicionais, um de São Paulo e um de Sorocaba. E ambos entenderam a importância do investimento em tecnologia e implementaram o projeto lá também. Quem se interessar pelo projeto, né, de implementação, nós temos a possibilidade de fazer um projeto de implementação de ponta a ponta dentro da parte de impressão 3D. Tá? Nós podemos fornecer as impressoras, os suprimentos, fazer a instalação da impressora. Nós temos um curso pronto para os professores e monitores que estiverem envolvidos no projeto. Nós mantemos uma atualização tecnológica permanente, a gente passa para esses nossos parceiros tudo que sai de lançamento de novidades dentro da área de impressão 3D. E se houver necessidade um dia de manutenção, nós também fazemos a manutenção das impressoras. E o que nós temos dentro desse curso que nós damos para as escolas? Nós temos aí material didático, já temos 2 apostilas prontas, com foco nos professores que quiserem dar aula utilizando os recursos de impressão 3D. Nós temos um site já com 2 milhões de desenhos prontos, né? Ou seja, o projeto ele é muito plug and play. Antes mesmo da gente começar a criar os nossos desenhos, a gente pode baixar desenhos que têm objetivos pedagógicos e começar a imprimir. Então, meia hora depois que você põe a impressora, você já está produzindo alguma coisa. Nós temos 600 aulas prontas para utilização imediata. Um exemplo da aula pronta é aquela catapulta que eu falei para vocês. Então, a gente tem todas as aulas detalhadas, se a aula é para ser em grupo, se a aula vai usar uma aula ou 2 para concluir a tarefa. E o que é interessante dessas aulas prontas é porque, além delas serem para uso imediato, elas servem de inspiração para os professores criarem suas próprias aulas. Então, pode ser que no meio dessas 600 aulas que nós temos, não apareça uma aula que o professor queira. Ele fala, poxa, eu queria fazer uma aula, por exemplo, de um foguete que vai ter como propulsão o ar comprimido. Então, ele bola uma aula em cima disso, né? Vamos desenhar o foguete, vamos projetar o foguete, vamos usar como ar comprimido um compressor, ou vamos utilizar uma mistura de Coca-Cola com Mentos, né? E, enfim, vamos dar o nosso jeito aí de fazer a propulsão do foguete. Ele vai fazer isso, mas ele vai fazer isso baseado numa outra aula que já está com todo o detalhamento. Então, é só ele seguir aquele roteiro que ele cria uma aula também. E o interessante é que, se a aula dele ficar bacana, ele pode postar no site também. Tem uma equipe que avalia. Se eles acharem que a aula que o professor fez faz sentido, ela é publicada também para ser compartilhada com outras instituições. E dentro do treinamento, né, nós vamos falar, então, sobre os fundamentos da impressão 3D. A gente gosta de que o pessoal entenda o que acontece entre o momento que ele clica no botãozinho print até a hora que surge a peça na impressora. Quando a pessoa entende como é feito o processo, como acontece isso, é mais fácil para ela elaborar um projeto posteriormente. Então, a gente gosta de falar do funcionamento, como é que funciona a impressão 3D. Tecnologias e aplicações para outras áreas. Nós entendemos que as escolas, elas não são o fim, a escola é o meio. O aluno está ali para aprender, para um dia aplicar aquilo ali em alguma outra área. Ele vai aplicar aquilo na saúde, vai aplicar aquilo na indústria, vai aplicar aquilo na engenharia, na arquitetura, seja lá onde ele vai aplicar. Então, a gente vai falar das outras tecnologias, não só daquela tecnologia que tem na escola. Aqui é a parte que eu particularmente acho mais legal, que é a modelagem em 3D. A gente vai ensinar os alunos a desenhar em 3D para que eles possam criar esses projetos que a gente está propondo que eles façam, né? Então, nós utilizamos uma plataforma web que ela é gratuita. E, então, o que é o bom disso? É porque a escola não faz investimento nenhum em software e nem precisa fazer investimento em computador nenhum. A plataforma web não exige que seja um computador super potente, como computadores para rodar AutoCAD, SolidWorks e outros softwares, né? Qualquer computador roda.
E como ela é web, também o legal é que o professor pode passar uma atividade para o aluno fazer em casa. Ele pode fazer em casa no computador dele e quando chegar na escola ele abre o mesmo trabalho que já está salvo na nuvem. Nós auxiliamos a escola no planejamento do uso da tecnologia aplicada às mais diversas disciplinas. A maioria do pessoal liga a impressão 3D à TI, né? A informática. Então, acha que a impressão 3D está ligada exclusivamente à aula de informática. E está também, mas não só a informática. Ela está ligada a todas as disciplinas. Não tem uma disciplina que você fale que não tem como a gente citar um exemplo de algo para ser aplicado. E sugestão de uso em espaços makers, né? Para quem não é da área escolar, talvez não saiba o que é o espaço maker. Mas o espaço maker é aquele local que as escolas criam para os alunos fazerem algumas atividades manuais. É como se fosse uma oficina. Lá eles vão ter diversos materiais, diversas ferramentas para os alunos poderem criar o projeto dele. E a impressão 3D se encaixa muito bem dentro de um espaço maker também. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta dessa parte até aqui, que a gente vai começar agora a falar na saúde, mas se quiser te tirar alguma dúvida referente a essa parte de educação, pode perguntar agora. Também, se quiser fazer pergunta no final, sempre... Pois não, Marcos? Eu queria que você comentasse justamente sobre o que você acabou de falar, das possibilidades de programas que podem ser utilizados, né? Essa facilidade... O Tinkercad seria uma? O Tinkercad é uma das opções, né? O AutoCAD e o SolidWorks, eles são já para níveis um pouco mais avançados, né? Para o pessoal já de ensino, ou para o ensino médio, ou então para o pessoal de nível de faculdade, e todos eles, no caso, a gente auxilia a instituição a adquirir as versões educacionais. O Tinkercad é gratuito, mas o AutoCAD, SolidWorks, o TopSolid, não. Mas existem as versões educacionais, que têm custo de mais ou menos 10% do valor da versão original, né? Então, são mais intuitivos também, né? Acredito. São bem intuitivos todos eles, né? Cada um, como eu falei, cada um para um nível. Então, a gente usa o Tinkercad, normalmente o pessoal de primeiro ou nono ano do ensino fundamental, às vezes até o terceiro ano do ensino médio também. Já o AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, a gente costuma usar mais a nível universitário. Beleza. Mais alguma pergunta, pessoal? Tranquilo? Então, vamos seguir. Então, agora vamos falar aí de algumas aplicações, né, de impressão 3D na área da saúde. Tá? Muito bem. Na área de saúde tem diversas aplicações interessantes da impressão 3D. E a gente vai começar falando aí da utilização de próteses e órteses, né? Então, a gente tinha falado, né, já em educação também daquela prótese, né? Para uma pessoa que perdeu os dedos, para uma pessoa que eventualmente nasceu sem os dedos. A gente tem o exemplo de aí já é uma prótese um pouco mais elaborada, né? E existe um projeto na internet chamado Mão 3D, que eles oferecem já projetos prontos de próteses para diversas situações. Para uma pessoa que perdeu os dedos, mas ainda tem a mão, para uma pessoa que perdeu a mão toda, enfim, para diversas situações aí existem essas próteses. Esse bebezinho lindo que vocês estão vendo está usando um capacete, que é um dos projetos que, junto de uma associação que eu faço parte, que é a Associação dos Ex-Alunos lá da Escola Senai Suíço Brasileira, nós damos um suporte técnico para a ACD. E tem umas crianças que elas nascem com uma deformidade na cabeça, ou então com aquela parte do osso que é mole, né, que a gente conhece como moleira, a cabeça inteira da criança é mole. Então, eles precisam fazer um capacetezinho de proteção para as crianças usarem anualmente até uns 2 anos de idade. E esse é um projeto que nos orgulha bastante lá, foi uma grande evolução que teve lá na ACD. Eles fabricavam esse capacete por uma metodologia um pouco antiga, né? Eles criavam um molde de gesso no formato da cabeça da criança e derretiam um plástico por cima desse molde. Depois quebrava todo o gesso, sobrava o molde, eles faziam os recortes, forravam esse capacete e entregavam para as crianças. Hoje, o processo está sendo feito todo através de impressão 3D. Eles fazem um escaneamento 3D da cabeça da criança, tem aquele modelo em 3D no computador e em cima desse modelo 3D eles já desenham com o capacete. O capacete ele tem que ser personalizado para cada criança
pois cada criança tem um formato de crânio diferente. E depois já vai direto para a impressora 3D. Então, requer muito menos, né, uma mão de obra tão especializada, né, que moldar esses capacetes, recortar tudo isso, era um processo que requeria uma mão de obra mais especializada. Hoje não, hoje tem uma mão de obra especializada para fazer o desenho, mas depois a produção ele dá um clique e sai na impressora, tá? E também temos aí, né, pessoal que quebra o braço, quebra a perna, que toda hora tem que ser engessado. E qual que é a maior reclamação de quem tem que usar gesso? É porque o gesso esquenta, você não consegue tomar banho, aquilo começa a dar comichão, né? E hoje o pessoal está fazendo, então, essas órteses já em impressão 3D, personalizada para a pessoa, né? E com essa vantagem de ser um produto que é mais arejado, um produto que pode tomar banho, enfim, é uma evolução bem grande da aplicação aí dentro da área de saúde. Arcadas dentárias, né? O pessoal da área de odontologia também se beneficiou bastante com o uso da impressão 3D. Hoje, a maioria dos dentistas já não está mais, por exemplo, precisa fazer um molde da tua boca para fazer um estudo de colocar um aparelho ou coisa desse tipo, né? O pessoal já não está mais fazendo aquela coisa de colocar aquela massa na tua boca que você tem que morder, que dava até enjoo, né? Para tirar o molde por aquele sistema. Hoje, eles passam um scanner bucal. É um scanner que ele parece uma escova de dente. Do tamanho de uma escova de dente, ele passa por dentro da tua boca e obtém a imagem da tua boca em 3D. Uma vez obtendo a imagem em 3D, eles podem imprimir e estudar com precisão, na hora de fazer o implante, onde que ele vai ter que fazer o furo, já verifica se aquele furo não vai pegar em alguma artéria, alguma coisa que possa te causar algum problema, e pode trabalhar com muito mais precisão. No caso de pessoa que quer fazer uma correção da arcada, existem sistemas agora que você escaneia a boca da pessoa e vai ter lá os dentes na posição que elas estão. O software permite você deslocar cada dente para a posição final que você quer, ou seja, deixar a arcada exatamente na posição que você deseja, e ele faz o quê? Ele vai imprimindo um molde em 3D para cada fase que você tem que usar o aparelho. Hoje o aparelho, que é a marca muito conhecida, a Invisalign, né? É assim que eles trabalham, eles moldam o aparelho em cima das fases que a impressão 3D gerou para você ir reposicionando os teus dentes. Então, hoje, o pessoal da área de odontologia, a impressão 3D também já avançou bastante. Planejamento cirúrgico, né? Existem umas impressoras 3D, elas têm a capacidade de imprimir diversos materiais simultaneamente. Ou seja, a gente consegue simular partes duras, partes moles, partes mais flexíveis, partes mais rígidas do nosso corpo, numa impressão com uma impressora só. Então, a impressão 3D, ela é usada, por exemplo, aqui está mostrando uma pessoa que está segurando 2 crânios de crianças gêmeas que nasceram com a cabeça colada. Então, através da impressão 3D, eles fizeram o quê? Eles fizeram uma ressonância magnética em 3D da cabeça dessas crianças e imprimiram a imagem obtida dessa ressonância. Com isso, eles conseguiram fazer um estudo muito melhor de como eles iam fazer essa cirurgia para separar essa criança. E é muito bacana porque a última notícia que eu tive, tinha uma cirurgia que eles tinham calculado que eles gastariam 32 horas fazendo. E, no entanto, com a impressão 3D, eles conseguiram reduzir para 24 horas o tempo da cirurgia e ainda aperfeiçoaram toda a metodologia deles de cirurgia. Então, por exemplo, eles pensavam em começar com as crianças deitadas, viradas para cima, cortar a cabeça e depois virar a parte de baixo e cortar a parte de trás. Com o processo de impressão 3D, eles perceberam que era melhor começar as crianças de bruço, corta a cabeça, depois eles viravam a cabeça, as crianças de frente, que depois eles já ficavam naquela posição em definitivo. Então, foi uma utilização prática aí da impressão 3D para planejamento cirúrgico. E aqui do lado eu tenho um modelo... Oi? Não, até aconteceu essa semana, acho que foi em Ribeirão Preto, uma cirurgia dessa, onde eles utilizaram essa tecnologia, eu acho que foi segunda ou terça-feira, uma coisa assim. Ela já é utilizada há algum tempo e é fantástico, né? Porque você pensa assim, poxa, quanto custa fazer uma impressão dessa? O custo é enorme, né? Custa 200, 250 mil reais você fazer um modelo, não esse que está aqui, porque esse aqui está só
a parte óssea e a parte vascular. Mas no caso das cirurgias de separação de gêmeos, eles já imprimem um modelo com tudo, com o cérebro, com a pele, com tudo mais. E a impressora consegue dar, na hora de imprimir a pele, a densidade de pele, na hora de imprimir o osso, a densidade do osso, e assim por diante, tá? Aqui do lado tem um exemplo, né, de um modelo que a gente tem impresso aí, que mostra-se a possibilidade de que você tem de visualização do corpo humano, né? Olha a perfeição, que legal que não é você ver esse modelo que é transparente, mostrando o coração, mostrando o cérebro, mostrando a parte óssea, né? Então, é fantástico isso para uso na medicina. Bom, e a gente está entrando aí numa outra seara dentro da impressão 3D, que é a impressão 3D, a bioimpressão, né? Que é a impressão de órgãos. Hoje em dia, o pessoal está fazendo estudo para imprimir um coração, para imprimir um fígado, para imprimir um rim, uma bexiga, ou seja, todos os órgãos do corpo humano, o pessoal está fazendo estudos para fazer impressão. Como é que funciona, basicamente, o projeto, né? O processo. Se, por exemplo, você tem um problema de coração, você precisa de um transplante de coração. A ideia o que é? Vão retirar do teu corpo células-tronco e vão fazer essas células se multiplicar dentro de um ambiente próprio até formar uma quantidade de células que compõem o tamanho do teu coração. Através de uma impressora, ele vai ser colocado e vão ser depositadas essas células no formato de um coração. Depois esse coração é colocado em um aparelho lá que é chamado ativador, ele fica lá oxigenando o coração e massageando esse coração até que essas células que foram todas colocadas, elas passem a se unir e realmente formar um órgão, não ter só o formato do órgão, mas criar um órgão de verdade, né? E com isso, qual que é a grande vantagem? É porque você vai receber um coração com as tuas próprias células. Você não vai ter o perigo da rejeição que a gente tem quando o transplante vem de uma outra pessoa. Não vai precisar ficar tomando aqueles remédios antes da rejeição para o resto da vida. Então, isso é uma coisa que vai ser fantástica. Hoje, já se obteve sucesso em duas coisas. Eles já conseguiram fazer uma bexiga de um rato e transplantar a bexiga para o rato, e o rato sobreviveu, acho que 1 ano com aquela bexiga feita em impressão 3D. E existe um hospital na Espanha que eles já imprimem pele. Eles fazem lá o cultivo das tuas células-tronco de pele, e pessoas que tiveram problema de queimadura, câncer de pele, qualquer coisa, enfim, que teve a sua pele removida, eles conseguem pegar e já imprimir no formato certinho para ser implantado na pessoa. Então, a grande vantagem é que não tem nenhum desperdício, não é aquela coisa que você tem que colocar e recortar. Já é cultivado no tempo certo, na quantidade certa, para não ter nem a mais e nem a menos. Tem o exato que vai ser utilizado no momento. Tá? É meio futurista isso ainda é. Né? Tirando, por aplicação para ser humano, tirando a aplicação realmente da pele, ainda não teve nenhum outro órgão que se obteve sucesso. Mas a gente sabe que é questão de tempo, né? Que isso aí, em breve, vai funcionar e vai ser realmente a gente chama da impressão da esperança, né? Porque é muito possível que vão acabar as filas de transplante quando a tecnologia estiver bem evoluída. Então, quais são os principais benefícios, né, que a gente enxerga da impressão 3D para a saúde, né? Primeiro, estudar previamente se há necessidade da presença física do paciente. Então, é o caso lá, principalmente da odontologia, né? Você escaneia a boca lá do paciente, depois vai fazer um estudo em cima de um molde feito em 3D, né? E o paciente não precisa estar lá para você ficar olhando os detalhes. Desenvolver produtos personalizados para cada caso. A gente falou aí das órteses, da prótese, mas, por exemplo, tem pessoas que, por exemplo, sofreram um acidente e perderam um pedaço da calota craniana. Hoje o pessoal faz implantes de calota craniana utilizando a impressão 3D. Tá? O pessoal faz os moldes e faz as aplicações através da impressão 3D. E isso tem que ser personalizado mesmo, né? Futuramente, né, diminuir as filas para transplante, né, como a gente acabou de citar, através da bioimpressão, criação de órgãos e tal. Aí, antes de seguir aqui, tem uma coisa que outro dia falaram que não tinha me ocorrido. A partir do momento que você consegue desenvolver órgãos através de bioimpressão, isso também vai ser muito legal para a indústria farmacêutica, porque eles vão poder testar medicamentos sem precisar testar necessariamente nas pessoas. Então, eles vão fazer lá, por exemplo,
um protetor solar, que eles querem saber a eficiência, eles vão ter uma pele impressa lá, não precisa testar numa pessoa de verdade, porque vai que dá errado. Eles vão passar numa pele, colocar aquela pele sob efeito de raios UV e ver qual foi a proteção que foi gerada. E pensa nisso para todos os órgãos, né? Todos os medicamentos, para ver se vai ter eficiência em órgãos e não necessariamente estão numa pessoa. Então, é uma etapa de teste que vai deixar mais seguro para o momento que a gente for testar com pessoas, com ser humano de verdade. Beleza, pessoal? Alguma dúvida aí na parte de saúde? Então, só para finalizar, aqui alguns cases também que a gente implementou. Lá na ACD, então, que a gente dá o suporte para essa fabricação desses capacetes. E tem uma empresa que se chama Mebook, uma empresa de Guarulhos, que nós damos suporte para eles na fabricação de peças para uso ortopédico. Eles fabricam andadores, eles fabricam bengalas, fabricam assentos para pessoas com deficiência. Então, todos os protótipos desse tipo de material é feito hoje em dia através da impressão 3D. Muito bem. E agora, então, vamos entrar na indústria, né? O que dá para utilizar de impressão 3D no ambiente industrial? Muito bem. O nome inicial, né, que a impressão 3D tinha quando começou, chamava-se prototipagem rápida, né? Era especificamente para se fazer protótipos a impressão 3D. E hoje não deixa de ser uma grande aplicação, a parte de prototipagem e a parte de design dentro da indústria. Então, sempre que o pessoal quer testar um produto, é muito demorado você criar o primeiro modelo do produto, você criar um protótipo. Você pode querer criar um protótipo para duas coisas, uma para testar a funcionalidade dele e outra para testar a aparência, né, e a própria usabilidade daquele produto. Se, por exemplo, você está projetando uma raquete, você pode querer testar se o cabo daquela raquete que você testou é adequado à mão, né? Você está fazendo uma tesoura, precisa ver se aquela tesoura é adequada nos dedos da pessoa que vai pegar. E tudo isso você pode fazer protótipos antes mesmo de produzir. Então, hoje, dentro da indústria, ainda o carro-chefe da utilização de impressão 3D é na área de novos produtos e na área de design. Produção de peças de reposição não encontradas. Acontece muito aí de o pessoal precisar de uma peça, de uma máquina, por exemplo, da indústria, e não conseguir mais comprar aquela peça. Por quê? Ou porque a indústria que fabricava aquela máquina fechou, não existe mais, ou porque aquela máquina é uma máquina muito antiga, não está mais na linha de produção, também não se consegue mais fazer a peça. Então, hoje é muito comum o pessoal fazer uma coisa chamada engenharia reversa, e na engenharia reversa o pessoal faz o quê? Tira as medidas de uma peça que está boa, redesenha ela e depois faz aquela peça através da impressão 3D. Essa peça, essas peças verdes que vocês estão vendo aí, são de uma máquina que é uma ensacadora de ração, que quebrou essa peça e a pessoa lá não conseguiu mais comprar. E essa peça ainda tinha uma característica, como vocês podem perceber, ela tem embutido dentro dela uma porca metálica, porque ela vai parafusada na máquina e não dá para você meter um parafuso diretamente no plástico. O plástico não vai resistir, a rosca não vai ser suficientemente forte. Então, tinha que ter isso aí. Então, aí foi feito um projeto para eles, onde durante o próprio processo de impressão, nós deixamos ali no desenho uma cavidade para colocar a porca. Quando chegou naquela altura da impressão, a gente pausou a impressora, colocamos a porca e concluímos a impressão, né? E, entre outras peças, né? Quer dizer, tem várias peças aí. Essa peça da direita é uma engrenagem também de uma máquina de um cliente que ele tinha essa peça precisava ser feita rapidamente, porque a máquina precisava funcionar, ia demorar para até chegar essa peça. Era uma peça importada. Então, a gente fabricou essa peça. Ela não tem a mesma resistência da peça original, porque ela é uma peça originalmente metálica, mas ela, durante um tempo, foi resolvendo o problema enquanto não chegava a peça original. Miniatura para treinamentos, né? Isso é uma coisa muito bacana. Aqui são dois exemplos de conjuntos de válvulas. O da esquerda é um conjunto de um oleoduto, onde o pessoal precisava ensinar para o pessoal da manutenção como que era o funcionamento, o que acontecia quando fechava uma válvula, abria uma válvula, né?
Só que essa é uma peça que ela pesa 2 toneladas. Como que você leva essa peça para dentro de uma sala de treinamento? Não leva, não tem jeito. Então, a gente imprimiu a miniatura, está em corte, né, como vocês podem perceber, para o pessoal ver como é a parte interna dela. E o pessoal conseguiu daí executar o treinamento com essa peça. A peça da direita é muito curiosa, porque é o seguinte, isso é um conjunto de válvulas de um gasoduto, né, de uma indústria. Então, o que acontece? Essas válvulas, quando está sob pressão, quando está passando gás, você não consegue movimentá-las de jeito nenhum se você não souber a sequência correta. E o que acontece? Quando é fornecido esse equipamento, também um equipamento que deve pesar algo perto de 2 toneladas, você entrega um manual de instrução para o pessoal. Então, eles falam o seguinte, olha, para fechar essas válvulas, primeiro você tem que fechar essa alavanca central. Depois, em segundo, você tem que fechar essa alavanca da esquerda e, em terceiro, fechar a alavanca da direita. E tudo bem. Se uma indústria planejar que ela precisa fechar esses registros na semana que vem, porque eles vão ter uma extensão, vai ter um ramal de gás que vai ter que ser feito, vai fechar, beleza, o pessoal vai pegar o manual uma semana antes, só para lembrar, então, é aqui que fecha primeiro, aqui segundo, aqui terceiro. Perfeito. E se começar a pegar fogo agora na fábrica e precisa fechar isso? Alguém acha esse manual? Ninguém vai achar o manual, né? Na hora da correria, vai todo mundo tentar fechar na força mesmo, isso daí é capaz até de quebrar o equipamento. Então, o que essa empresa fez? Eles criaram um sistema de realidade aumentada, onde todo o pessoal da manutenção tem um sistema instalado no seu celular, e quando eles apontam o celular deles para essa peça, aparece na tela do celular um operador, fechando as válvulas na sequência certa, como se estivesse ali, no equipamento na hora. Como o equipamento não interpreta tamanho, e sim o formato do equipamento, então eles puderam fazer uma miniatura e treinar o pessoal nesse sistema de realidade aumentada dentro de uma sala de treinamento. Tá? Então, a gente tem aí diversas aplicações para treinamento também, utilizando a impressão 3D. Gabaritos para montagem, desmontagem, colagem e medição. Sempre que você vai produzir algum produto, para ser uma coisa assim bem comum do dia a dia nosso, vamos falar, por exemplo, um secador de cabelo. Imagina lá na fábrica que a pessoa vai ter que montar o secador de cabelo, então ele vai colocar a base, né, de baixo apoiada na mesa, vai encaixar na base o motor do secador de cabelo, a resistência, o interruptor, depois vai fechar a parte de cima desse secador de cabelo e vai parafusar. O que acontece? Se ele estiver em cima de uma mesa, um secador de cabelo ele tem um formato todo irregular. Ele não vai ficar firme ali, né? A pessoa vai ficar trabalhando e vai ficar se mexendo. Isso vai dar uma produtividade muito ruim. Sem contar que esse movimento pode até riscar o secador de cabelo. Então, o que é interessante? Você tem ali embaixo uma mesa com o formato do secador de cabelo para você encaixar ele e poder trabalhar com firmeza. Isso é chamado de berço de assento, né? Então, você vai ter um assento para aquele produto para poder trabalhar com mais firmeza. Isso é válido para montagem, isso é válido também para desmontagem, isso é válido também para medição. Então, tem alguns equipamentos que a peça ela tem que estar bem apoiada para poder ser medida. Tem uns sensores que vão tocar na peça, se a peça ela se movimentar durante a medição, não dá precisão. Então, isso hoje em dia muito comumente é feito utilizando a impressão 3D, que é muito fácil você fazer um berço através de impressão 3D. Substituição de moldes de injeção. Para quem nunca ouviu falar, quem não é da área industrial, o que é um molde de injeção? Essa peça da direita aqui é um molde. Eles são 2 placas, você pode perceber que essa placa aqui se encaixa certinho, da esquerda se encaixa e fecha certinho com a da direita, e aí você joga plástico ali dentro, o plástico vai preencher essa cavidade no formato das peças, e pronto, está formada a peça. O molde de injeção, ele é uma ferramenta extremamente cara de mandar ser produzida. Ela varia assim de R$30 mil a R$1 milhão você fazer um molde de injeção, dependendo da complexidade dele. Por isso, só justifica você fazer um molde quando você tem um volume, né, muito grande. Eu vou ter uma peça que eu vou ter que precisar de 500 mil peças dessa. Você vai ter que fazer um molde de injeção que, diluído no valor de cada peça, o molde se paga. Agora, o que acontece frequentemente, principalmente dentro de indústria automobilística? Tem um determinado automóvel que já até saiu de linha, por exemplo. Só que a indústria precisa continuar abastecendo o mercado. E, eventualmente, depois de lá de 10 anos que ela está usando um determinado molde, um dia ela vai injetar e o que acontece? Aquele molde já está muito desgastado e as peças não saem com precisão, não saem boas. Né? O
que eles têm que fazer? Eles são obrigados a fazer a manutenção do molde, pegar aquele molde e mandar para uma ferramentaria fazer a manutenção. Esse processo de manutenção é muito caro. Quando dá para recuperar o molde? Às vezes nem dá, tem que mandar fazer um novo. Agora, imagina que a empresa precisa fabricar mais meia dúzia de peças só para aquele último ano que ela tem que abastecer o mercado e ela gastar uma fortuna fazendo um molde metálico. Então, uma possibilidade que existe, se você vai fazer uma produção pequena, é você fazer um molde numa impressão 3D. Em vez de mandar fazer pelos processos convencionais, que envolvem máquina CNC, envolve eletroerosão, envolve máquina de polimento, retífica, tudo mais, que são tudo equipamentos muito caros, por isso um molde é muito caro, você faz na impressora 3D. Você faz um molde lá, claro que ele não vai ter a mesma resistência que um molde metálico, mas vai te atender, vai te suprir para aquela meia dúzia de peças a um custo infinitamente menor. Peças finais em metal. Existe impressora 3D que ela consegue, hoje em dia, imprimir em metal, né? Ele consegue imprimir em aço, em ferro, titânio, ouro, em tudo quanto é metal que você pode imaginar. Então, imagina você ter que fazer um protótipo seja lá de um carro, de uma máquina, qualquer coisa, e você precisa de uma peça, essa peça, por exemplo, ela vai ter que ser fundida. Mas imagina você mandar fazer um molde para fundição, o molde de fundição você esbarra no mesmo problema do molde de injeção, é muito caro fazer o molde. Então, imagina você fazer um molde para montar um carro porque é o teu protótipo. É uma fábula isso. No entanto, com a impressão 3D, você reduz infinitamente esse custo, já imprimindo a peça no material que realmente vai ser aquele material aplicado no automóvel. Ok? Fundição por cera perdida. Eu acabei de falar, né, que fazer um molde de fundição é uma coisa muito cara, porque também envolve uma série de maquinários. Acontece o seguinte, quando você tem que fazer uma peça que não é um volume muito grande, você vai fazer um anel personalizado, ou você vai fazer uma peça lá também, que você vai precisar 3, 4, 5 peças daquela. Ao invés de você fazer o molde, o que você faz? Você imprime a peça num material que é chamado de cera perdida. O que é esse material de cera perdida? É um material que você vai pegar, faz a peça, você fecha essa peça com areia por todos os lados e deixa só um furinho para você despejar o material líquido quente lá para dentro. Quando o material toca nessa cera, essa cera ela se sublima, ela evapora. E ela evaporando, o material vai tomando o lugar de onde estava aquela peça de cera. E aí você já consegue obter a peça fundida. Então, quando você precisa de pequenos lotes de peças fundidas, você pode utilizar esse processo, né? E através da impressão 3D não tem nenhum processo mais rápido para fazer isso. O pessoal de joalheria usa extremamente esse sistema. Bom, quais são os principais benefícios para a indústria, então? Produção ultra rápida de protótipos, né? Você reduz, quando você vai fazer um protótipo em impressão 3D, você reduz esse processo de meses para horas, ou no máximo para dias, porque às vezes você tem que imprimir um conjunto grande de peças, né? Então, aí você reduz todo esse tempo de fabricar um molde, fazer o teste, fazer ajuste e tudo mais. Normalmente não demora menos do que 6 meses você fazer um molde e ele estar ok. E enquanto com a impressão 3D, você, uma vez com o desenho pronto, normalmente você tem de um dia para o outro aquilo aí feito. Estudos de design anatômicos, né? Então, você está projetando alguma coisa que ela tem que ser segurada, alguma coisa que vai encaixar no nosso corpo, coisa desse tipo. Esse estudo é muito rápido. Eu tenho aqui na Delta, a gente tem duas garrafinhas, né? Que uma a gente chama de bonitinha, mas ordinária, né? Porque ela é muito bacana. Você olha a peça, nossa, ela é legal. Só que ela parece uma pinha. Ela é toda cheia como se fossem uns espinhos. Quando você pega aquela peça na mão, você vê que horror que ela é. Então, aquilo ali é exemplo exatamente. Se a pessoa fosse fazer um molde para produzir aquilo para ficar bom, ele gastaria uma fortuna no molde para descobrir que aquela garrafinha não ia agradar ninguém. Então, uma vez feita a impressão 3D, teve um custo baixíssimo para já nem se gastar dinheiro tocando aquele projeto em diante. Produção de pequenos lotes de peça, né? Então, quando você vai fazer uma produção de peça, que não era uma quantidade muito grande, você também pode utilizar a impressão 3D para você criar esse lote sem custos mais altos. Reposição de peças não encontradas no mercado, né? Foi aquele exemplo que eu dei. Às vezes, você tem uma máquina, você tem um equipamento, um dispositivo. Eu mesmo, na minha casa, outro dia, eu refiz um puxador, que eu não conseguia mais comprar um puxador igual de um armário lá e quebrou. Eu refiz o puxador em impressão 3D.
Personalização, né, que é uma coisa que é muito solicitada hoje em dia, as pessoas querem, né, cada um ter as suas coisas personalizadas, então a impressão 3D te dá essa possibilidade de você fazer a personalização. Substituição de ferramentais, né, como eu mostrei para vocês, aí a gente tem aí os moldes, né, para injeção de plástico aí que você pode substituir. E produção, né, de custo reduzido e rápido para berços de assento, suporte e gabaritos, como nós falamos lá atrás. Aqui alguns cases, né, que nós já trabalhamos aqui em caso de indústria. A Olea é uma empresa especificamente de design. Eles projetam canecas, pires, pratos, talheres, toda essa parte como é que a gente chama isso? Não é talheres, né? Bom, enfim, vocês entenderam, né? Travessas, pratos, essas coisas que a gente usa na mesa, tá? A Olea projeta. A Sanofi Medley, né, vocês devem conhecer, é uma indústria farmacêutica que tinha muito problema na manutenção dos equipamentos internos deles, nós implementamos o projeto lá dentro. A Infológica, que é do meu amigo Denis, que está aí assistindo também. A Infológica, ela começou a criar alguns determinados produtos, onde nós começamos a fazer imprimir os protótipos para eles, e eles começaram a ter uma demanda tão grande que eles acabaram adquirindo sua própria impressora 3D e hoje tocam seus projetos internamente. A Lubricystem, né, que é do meu amigo Marcos Franco, também está aí assistindo, né? Volta e meia eles tinham uma necessidade de produzir umas peças em quantidades não muito grandes, que não justificavam mandar fazer um molde para aquelas peças, a gente resolveu com eles a produção com impressão 3D. Estão A sempre Rehal, salvando. obrigado, Marcos. E a Rehal é uma empresa que é uma indústria que trabalha com plástico e ela faz muitas peças que elas têm que se encaixar, ela trabalha com extrusão de plásticos e são peças que se encaixam. E volta e meia, o projeto parece que está tudo ok, no computador você olha, se encaixa, mas quando você produz a peça fisicamente, as peças estão extremamente justas e não conseguem entrar, aquelas medidas não funcionam. Então, eles mandam para nós as peças, a gente imprime para eles, aí eles testam o encaixe antes de mandar fazer o molde. Lembra que eu falei, né? Um molde custa muito caro para mandar ser feito. Se você puder testar a peça antes, você eventualmente não perde um molde que você mandou fazer. E para o Senai, a gente produz de vez em quando algumas peças, principalmente para alguns projetos que os alunos montam lá, alguns equipamentos, tal, que são totalmente ligados aí à parte industrial. Para finalizar, eu vou mostrar, né, onde a impressão 3D é aplicada com muita intensidade, onde que nós chegamos aí. Só deixa eu ver se está compartilhado o som antes de nós começarmos. Os engenheiros publicaram o vídeo surpreendente, que mostra o robô Atlas da Boston Dynamics, pulando vários obstáculos e fazendo um salto mortal de costas perfeito. O robô atleta Atlas, que possui cerca de 2 metros de altura e pesa 75 kg, casualmente pula entre as plataformas, gira e realiza um salto mortal de costas perfeito. Um verdadeiro avanço surge quando o robô salta de costas de um bloco elevando, usando ambos os braços para se equilibrar e cravar na aterrissagem. Os engenheiros. E é isso aí, pessoal. Né? Vocês imaginam o desenvolvimento de um robô desse? Quantas vezes coisas deram erradas ali? Quantas peças tiveram que ser refeitas? E se não existisse a impressão 3D, fossem fazer tudo por processos convencionais, os caras estavam até hoje, não tinham saído do lugar. Né? Então, a impressão 3D foi usada intensamente, impressão 3D utilizando plástico, impressão 3D utilizando metal, impressão 3D utilizando resina, todas as tecnologias de impressão 3D foram utilizadas no desenvolvimento desse robô. Eu queria finalizar aqui só falando, né, que a impressão 3D, ela veio para materializar ideias. Aquilo que você puder pensar, a impressora ela pode imprimir. A grande vantagem de você fabricar algo com impressão 3D, ao invés das manufaturas convencionais, é porque ela não tem limitação geométrica. Você pode fazer uma peça toda curvada, toda cheia de nervura, toda cheia de detalhes, furos em todos os ângulos, e para a impressora 3D nada mais é do que várias camadas empilhadas. Então, ela veio aí para fazer essa revolução, né, na educação, essa revolução na saúde, essa revolução na indústria, e que não vai parar tão cedo. Tem muita coisa para ser lançada dentro de impressão 3D, e ela ainda vai auxiliar muito mais setores, ok? Aqui ficam os meus contatos,
Quem quiser depois entrar em contato com a gente, falar sobre alguma aplicação, tanto educacional, quanto de saúde, quanto industrial, fiquem à vontade, tá bom? Muito obrigado aí a todo mundo que participou. Eu vou continuar por aqui, se vocês tiverem alguma pergunta para ser feita, tá bom? Fiquem à vontade aí para falar. Obrigado a todos pelo tempo de vocês aí. Obrigado, João. Sensacional, João. Fiquei impactada aí. Um monte de dúvidas aí, mas não sei se falo agora, se pergunto ou se deixo para um outro lugar. Não, pode perguntar agora. Perguntar agora. Muito interessante, nossa, fantástico, né? A gente acha que quem é mais leigo não está envolvido, que está muito mais atrasado do que está. Então, a minha pergunta pelo que eu entendi, um designer, uma pessoa que quer fazer pequenas peças, que eu acho que é uma aplicação fantástica, ela pode usar esse recurso. Mas essa 3D seria uma impressora que estaria disponível, por exemplo, numa Graphic Express? Você vai lá, leva o seu projeto num CAD-CAM e imprime? Não? Isso já é realidade ou não? Sim, já é realidade. Não é em Gráficas Express. Existem os birôs de impressão 3D. Tá? Então, a Delta, por exemplo, presta esse tipo de serviço. Se for um tipo de peça dentro do tipo da impressora que nós temos, a gente presta o serviço de fazer a impressão. Mas existem diversos birôs de impressão 3D que a pessoa manda o desenho. O software é num software específico, não? Que teria que fazer isso? O designer ele vai daí usar o software que for mais adequado para ele. Ele pode usar um Rhinoceros, ele pode utilizar um Blender, ele pode utilizar o AutoCAD, SolidWorks, TopSolid, o software que for aquele que ele tem familiaridade de trabalhar. O AutoCAD que arquiteto usa bastante, então, para escritório de arquitetura pequeno, levar um protótipozinho, um 3D de um projeto, de um design, uma maquete, seria super aplicável. Seria super aplicável. Bacana, sensacional. O dia que você vier me visitar aqui, Heloísa, eu vou te mostrar uma série de maquetes que nós temos aqui. Muito bacana, nossa, não tem limites, né? Parabéns, João. Então, obrigada pela oportunidade, fiquei encantada. Obrigado. Pessoal, se vocês não fizerem nenhuma pergunta, eu vou ficar muito convencido. Vou achar, poxa, como eu sou bom. Tem uma pergunta no chat aí, João. No chat, opa, vamos ver o chat. Olha, as impressoras de Z Infinito ainda não estão disponíveis aqui no Brasil, né? Eu não conheço nenhum lugar que já esteja utilizando. Só para quem... A pergunta, né? O que é o Z Infinito? Você pode produzir uma peça com comprimento infinito. Na verdade, é um braço mecânico que ele vai depositando material, em vez de estar depositando, digamos, de cima para baixo, ele deposita lateralmente e a peça vai crescendo, crescendo, crescendo. Tem um caso aí que, uns anos atrás, o pessoal imprimiu um barco inteiro em impressão 3D utilizando uma impressora dessa, tá? Mas aqui no Brasil a gente ainda não tem aplicação, eu pelo menos não soube de estar utilizando impressora de Z Infinito. João, queria que você falasse um pouco sobre os diferentes tipos de filamentos, né, materiais que já são utilizados aí, né? Certo. Bom, a impressora 3D, hoje existem acho que umas 25 tecnologias diferentes de impressão 3D. Então, a primeira mais convencional, que é a impressão chamada FDM, que utiliza o filamento. O que é o filamento? É como se fosse um carretel, igual um carretel de arame, só que em vez de ser metálico, é um carretel com um fio plástico. E existem diferentes plásticos que você pode utilizar na impressora. Então, você tem o PLA, que é um plástico que é muito legal para utilizar na área de educação, porque é um plástico que ele é ecologicamente correto. Ele é obtido de fontes vegetais, ele é feito a partir de resíduos de fabricação de milho, soja e trigo, se eu não me engano, e cana, aliás. Milho, soja e cana, todo aquele resíduo bagaço que sobra, eles conseguem extrair as fibras e transformar isso no plástico. Então, é legal porque ele é biodegradável, ele é atóxico e ele não gera gás tóxico durante a fabricação, porque a impressora ela esquenta o plástico para derreter o plástico e moldar a peça. Esse processo de aquecer o plástico normalmente gera gases, com o PLA não gera, tá? Então, esse é o material. Quem precisa de peças, que é a necessidade de mais resistência, existe um outro filamento que é o ABS. Ele é um filamento que é um pouco mais rígido, um pouco mais duro, gera peças mais fortes. Agora, se, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma peça
que ela vai ficar exposta ao tempo, né? O ABS ele é resistente, mas com o sol ele acaba ressecando e trincando. Então, se você precisar de uma peça que vai ficar exposta à luz solar, aí você já tem que usar um outro material, que é o ASA, né? Que é um ABS, um componente que traz resistência a raios UV. Depois você tem impressoras que são impressoras com resina. E aí a resina, você tem resinas rígidas e resinas flexíveis. Então, por exemplo, tem pessoal que quer desenvolver lá, fazer uma palmilha, por exemplo, um sapato, pode utilizar essa resina que é flexível. A pessoa quer fazer, por exemplo, o pessoal que trabalha com design, gosta muito das impressoras de resina, porque elas têm um acabamento muito perfeito. Se você não souber que aquilo foi feito em impressão 3D, você pensa que aquilo ali é uma peça final, tá? O grande problema das peças em resinas é que elas não são muito resistentes. Então, uma peça feita em plástico, se ela cair no chão, normalmente não acontece nada. Uma peça de resina, ela cai no chão, ela quebra mais ou menos como se fosse vidro, né? Ela estilhaça. E depois a gente tem outras impressoras que trabalham com materiais metálicos, por exemplo, né? Como é que elas funcionam? Você vai jogar lá, imagina uma base, você vai encher de pó de aço. Aí vem um raio laser e vai queimar o aço, vai derreter o aço no formato da primeira camada. Você vai jogar mais uma camada de pó de aço. Vem um outro raio laser e derrete aquela camada e vai fazendo camada por camada nesse processo até que forma a peça. Então, você consegue obter peças metálicas utilizando esse processo também. E, enfim, tem impressora que imprime em papel, tem impressora que imprime em pó de gesso, tem impressora que, hoje das impressoras até que imprimem chocolate, né? Você consegue fazer um castelo de chocolate em 3D, né? E eu jamais compraria uma impressora dessa, né? Porque eu ia comer toda a produção. Valeu, João. Obrigado, Marcos. Mais alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Pessoal, fiquei muito feliz em ter vocês comigo aí por esse período. Obrigado pela presença de todos. Nós vamos estar lançando um curso de impressão 3D para o final do mês. Vocês vão estar recebendo um e-mail, né, convidando quem quiser participar aí. E agradeço por todo mundo e espero encontrá-los no curso também. Quem quiser ter meus dados de contato, obrigado a todos, tá bom? Um abraço a todos. Obrigado, João. Um abraço a todos, boa tarde. Eu que agradeço, João, parabéns. Adorei. Obrigado. Obrigada. Boa tarde a todos. Tchau, tchau. É. Fechou aqui, rapaz. Já tá...